Bom dia. Bom dia. Partido Novo. Muito obrigada por vir ao Notícia da Manhã, conversar com os telespectadores da TV Cidade Verde. Praticamente encerrando a campanha pelo Piauí, né? Verdade. Então, o senhor teve a agenda já cumprida ontem aqui em Teresina. O candidato João Amoedo do Partido Novo, se o senhor me permite, eu acho que o senhor se tornou muito mais conhecido logo após o registro da sua candidatura, quando o senhor declarou o seu patrimônio à Justiça Eleitoral acima de 400 milhões de reais. Mas antes disso, o Partido Novo já vinha dando os seus primeiros passos desde 2010 e com as eleições municipais de 2016, algumas candidaturas ensaiadas em algumas capitais importantes. E a sua primeira vez na política, a primeira vez do Partido Novo numa eleição presidencial, a gente está no final da campanha. Que avaliação o senhor faz? Olha, Nádia, é interessante comentar isso, né? O Novo foi um movimento da sociedade civil, a gente começou lá em 2010, um grupo de pessoas muito insatisfeitas com a quantidade de impostos pagos e a qualidade dos serviços públicos recebidos, e entendemos que para fazer alguma mudança, para melhorar a qualidade de vida das pessoas e deixar um país melhor para as próximas gerações, era fundamental ir para a política. E aí começamos esse trabalho muito árduo da montagem do partido, conseguimos só no final de 2015 o registro, participamos das primeiras eleições em 2016, em 5 capitais elegemos 4 vereadores, os 4 vereadores cortaram 39 assessores, reduziram mais de 50% as verbas de gabinete para realmente dar o exemplo de pessoas que vieram de fora da política. E essa é a primeira eleição federal que a gente participa, portanto, né? E o sistema é feito com muitas restrições, né? O Novo, eu particularmente tenho aí 5 segundos de tempo de televisão, fomos o único partido que não usou dinheiro público, fundo partidário, verba partidária ou fundo eleitoral. Também não fizemos nenhuma coligação, a gente tem dito sempre que a nossa coligação é com o cidadão brasileiro, e eu entendo que a nossa evolução foi muito boa nesse período. Agora, a eleição veio sendo muito polarizada, né? E o que tem sido um desenho já de eleições prévias também. E a gente tem um pouco criticado essa polarização porque você tira muito a chance do debate. O que a gente vê é uma eleição onde o que acaba sendo determinante é o índice de rejeição dos candidatos e não as propostas, né? Mas aí estamos a 2 dias das urnas, acho que dá para se mudar ainda um pouco isso. E mantida essa polarização no eventual segundo turno, qual será o caminho do Novo? Olha, a gente vai estudar. Primeiro, a ideia é continuar trabalhando mesmo nesse pouco tempo para estar no segundo. A gente sabe que as chances são pequenas, pelo que indicam as pesquisas, mas existe uma grande demanda da população de renovação. E como eu comentei, os candidatos que estão liderando têm um índice de rejeição muito elevado, né? Então, muita gente ainda com voto indefinido. Então, agora, o principal desafio dessas últimas horas aí até a eleição é, de fato, ainda tornar mais conhecido a proposta. Isso que você comentou, eu nunca tinha me envolvido na política, não era uma pessoa conhecida antes de todo esse processo do Novo. O Novo é um partido muito jovem, né? E, de novo, esse é o principal desafio, é tornar as mensagens conhecidas. Mas é impressionante quando as pessoas conhecem a mensagem do Novo, o nível de adesão. Ontem mesmo tivemos um evento aqui, estava lotado, e isso a gente tem sentido no país como um todo, né? Realmente a adesão às ideias e aos princípios, eu diria principalmente a postura de coerência do partido, de não usar dinheiro público, de fazer processo seletivo para os candidatos. Tudo isso é um desejo genuíno da população e foi uma preocupação muito grande que nós tivemos como um grupo de pessoas que nunca tinham sido na política para montar um partido que refletisse o que o eleitor quer, de fato, né? Ficha limpa, corte de privilégios, de mordomias, apreço pelo dinheiro do pagador de impostos. Então, isso tem sido interessante. Por falar nisso, corte de privilégios e de mordomias, o senhor falou durante a sua campanha, em uma das suas propostas de governo, que seria justamente cortar alguns privilégios do Judiciário, Ministério Público, altos salários de servidores públicos. O senhor acha que o caminho pode ser por aí para dar essa enxugada na máquina? Eu queria que o senhor falasse também sobre o tema corrupção. Tá certo. Acho que a primeira coisa de um gestor público, de um representante, é dar o exemplo, né? E foi isso, por exemplo, que os vereadores do Novo fizeram, vão economizar os 4 ao longo dos mandatos praticamente 16 milhões de reais. Se a gente lembrar que no Brasil existem quase 58 mil vereadores e que o nosso Congresso custa 29 milhões de reais por dia, a gente pode ter uma noção do que dá para ser economizado. Você defende a estrutura mais enxuta? A estrutura mais enxuta, a gente defende um Congresso com 1/3 a menos de representantes e na questão dos custos, a gente não só defende, como iremos fazer todos
candidatos a legislativo do Novo já se comprometeram a cortar metade da quantidade de assessores e metade da verba de gabinete. Então, a primeira coisa é ir para a máquina pública dando exemplo. Eu tenho dito que eu não pretendo morar em palácio, ter chefe de cozinha, usar cartão corporativo, porque o Brasil precisa colocar o dinheiro público, o dinheiro dos impostos, são 153 dias por ano só para pagar impostos, nas áreas essenciais, a saúde, educação e segurança, e não pagar tanta mordomia para quem está na área pública. E o problema da corrupção, nós atribuímos muito à quantidade de coisas onde o Estado interfere. Então, no Novo, por exemplo, a gente defende que o Estado não deveria ter a gestão de empresas, fazer entrega de correspondência, administrar a instituição financeira, posto de gasolina. Isso cria um ambiente propício à corrupção. Então, é uma defesa das privatizações. Da privatização, porque nós entendemos que com isso a gente diminuirá esse ambiente que hoje é muito propício à corrupção, a indicações políticas, a favores em troca de doações, e fará com que também o governo tenha maior eficiência nas áreas essenciais que a população precisa, né? E trazendo mais concorrência, porque no final o cidadão quer concorrência, preços mais competitivos, produtos de melhor qualidade, e quando você tem uma gestão pública, não necessariamente esse é o principal objetivo. Quem contesta essa tese do Estado reduzido, mínimo, enxuto, contraria ou defende que isso é prejudicial, por exemplo, a uma agenda social em áreas que o Brasil ainda precisa muito do braço do Estado. O senhor acha que essa tendência liberal, por exemplo, pode prejudicar a ação no campo social? Eu diria que é o contrário. E na verdade, a realidade mostra isso, né? Os países que têm mais liberdade econômica são exatamente aqueles onde a pessoa consegue empreender, consegue ter um emprego, consegue montar o seu negócio, tem maior renda per capita, maior qualidade de vida. O que acontece nesse sistema brasileiro é que é um sistema feito para dar poder aos políticos, para concentrar poder nos políticos, para concentrar verba nos políticos em detrimento da população. E por isso que o Brasil não consegue crescer. Esse ano a gente vai crescer um pouco menos que 1,5%, aí, em torno de 1,5%, e o resto do mundo quase 4%. Então, o modelo onde a gente tenha mais liberdade econômica é o ideal. Agora, a grande dificuldade é que justamente quem está no poder não quer abrir mão, não só não quer abrir mão, como vende para a população e tenta vender essa ideia de que eles serão prejudicados, precisa deles. Né? Que aumentar a dependência da população com relação à política. E a realidade está mostrando isso, né? Que é diferente exatamente do que eles vendem. Bom, o senhor também fez críticas ao Supremo Tribunal Federal, achando que o Supremo pode ser mais eficaz. O senhor acha que nós temos aí 2 ministros para serem indicados brevemente? Que tipo de interferência o presidente da República poderia ter dentro dessas ações que muitas vezes parecem ser políticas do Supremo Tribunal Federal? Eu entendo o seguinte, o principal, e aí, de novo, é um erro dos nossos representantes. O Senado, os senadores têm a obrigação de fazer toda a sabatina, não só para o Supremo, mas também para as agências reguladoras. E é importante a gente ter sabatinas rígidas de quem está indo para o Supremo e quem está indo para as agências reguladoras, por exemplo. Nas agências reguladoras, boa parte das indicações são indicações políticas. Quase 85% dos membros das agências reguladoras, aqui da Anatel, da Anvisa, que vão definir coisas importantes para o dia a dia do consumidor, são indicações de caráter político. Aí você deixa a parte técnica de lado. Então, no Supremo, no meu entendimento, é importante colocar gente competente, gente que vá lá trabalhar com humildade, que não queira usar o cargo para aparecer. Acho que isso tudo é fundamental para a gente ter, de fato, poderes independentes e muito sólidos, que para um Estado de Direito, para uma democracia funcionar bem, é determinante. É a primeira experiência do Partido Novo em relação a pleitos nacionais, pleitos com essa envergadura. Qual a expectativa da sigla para a sobrevivência diante das regras que estão em vigor, como, por exemplo, a cláusula de desempenho? Nós estamos otimistas. Nós iremos lançar candidatos em 18 estados da Federação, mais o Distrito Federal, com um objetivo maior no Congresso, então na Câmara dos Deputados, então cerca de 400 candidatos no total, entre senadores em 6 lugares, 5 governadores e deputados federais e deputados estaduais também. Mas nós estamos otimistas porque realmente o Novo, aproveitando muito as mídias sociais e essa questão dos eventos, a gente tem sentido sempre uma outra coisa interessante, a juventude gostando muito do partido, muita gente dizendo, olha, tirei o título para votar em vocês. Então é muito bom ver esse engajamento. E a população está muito mais consciente. Depois de toda a crise política, econômica, Lava Jato, as pessoas entenderam que a participação na política é determinante para o seu futuro, né? Nós estamos quase encerrando aqui a nossa entrevista. Candidato, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre as suas expectativas de propostas, na verdade, o que tem desenhado
para o Nordeste brasileiro, que é uma região, por exemplo, onde há uma predominância de votos ligados ao Partido dos Trabalhadores. Existe, aqui ontem mesmo nós divulgamos uma pesquisa aqui na TV Cidade Verde, onde o candidato do PT tem 56% de intenção de votos. E assim foi, como por exemplo a ex-presidente Dilma, proporcionalmente ao número de eleitores na eleição passada, teve no Piauí a maior expressividade eleitoral. Então, que propostas o Partido Novo, o senhor como candidato, teria para o Nordeste brasileiro? Olha, a primeira coisa que é importante é o seguinte, a gente entender que o desenvolvimento do Brasil, o crescimento passa pelo desenvolvimento do Nordeste. O Nordeste é uma região muito relevante em quantidade de pessoas, em riquezas naturais, capacidade de turismo. Então, tudo isso a gente precisa incentivar o Nordeste. Isso começa primeiro com segurança. O Brasil hoje tem um problema crítico de segurança e no Nordeste isso ainda é mais determinante. Então, uma série de ações, integração maior dos governos federais, estaduais e municipais, valorização maior da polícia, uso de inteligência para a gente resolver o problema da segurança. E o segundo, o Nordeste também tem uma capacidade de empreender muito grande. E o que freia isso, o que dificulta? Justamente são as regras do Estado, com muita burocracia, muita insegurança jurídica. Para o pequeno e médio empreendedor, a vida é muito difícil, justamente porque o Estado impede esse processo e acaba empurrando as pessoas para a informalidade, né? Que é o que acontece, por exemplo, boa parte dos empregados do Piauí, mais de cerca de 60%, são trabalhadores que estão na informalidade. Então, destravar esse sistema que tira a liberdade, que impede que as pessoas possam progredir, possam montar seus negócios, possam ter um emprego formal, eu entendo que é determinante para a gente poder avançar. Os programas sociais são importantes, a gente pretende mantê-los, mas melhorar a liberdade, principalmente a educação, é fundamental para a gente ter crescimento econômico. Queria agradecer ao candidato a presidente da República pelo Partido Novo, João Amoedo, conversando com a gente hoje aqui na TV Cidade Verde, há 2 dias das eleições. Vai terminar a campanha amanhã no Rio de Janeiro, onde ele volta no próximo domingo. Muito obrigada pela entrevista. Obrigado, é um prazer estar com vocês, com todos que já viram.